E aí, galera, professor Caetano, na aula de Física. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. O assunto que nós vamos tratar hoje é troca de calor. Antes de iniciar a nossa videoaula, dê um like nessa videoaula e também compartilhe com seus colegas. Na descrição dessa videoaula, você vai encontrar uma atividade, um exercício para você praticar o que você vai aprender hoje. Então, é muito importante aí, no final dessa videoaula, que você pratique aí o que você aprendeu nessa videoaula. Vamos direto ao assunto aqui, troca de calor. Nós estamos estudando calorimetria e troca de calor é um assunto importantíssimo, aí, equilíbrio térmico, dentro do assunto que nós estamos vendo aqui, troca de calor. Troca de calor, gente, ela segue um princípio básico. Nós vamos ver agora qual é o princípio básico da troca de calor. Vocês sabem nas videoaulas que nós já passamos que calor é uma energia, uma transferência de energia. E é muito importante que você tenha essa concepção de que é calor, assim como também do que é temperatura. Então vamos ver aqui o princípio da troca de calor, da que quando dois corpos ou mais estão trocando calor, né, há transferência de energia apenas entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas entre eles até estabelecer, até estabelecer o equilíbrio térmico é nula, certo? Então vamos aqui. O princípio está dizendo aqui que enquanto eles estiverem aqui, até o momento em que alcançar o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades, né, de calor trocada entre eles é igual a zero, é nula. Então você tem aqui dois corpos, o corpo A e o corpo B. O corpo A está laranjado aqui, né? Porque ele está mais quente, o corpo B em azul porque ele está mais frio. O corpo A está mais quente e toda vez que o corpo está mais quente, ela transfere calor para o corpo B. Então, devido a essa diferença de temperatura, né, a transferência de calor do corpo A para o corpo B. Então, você vê aqui θ A e θB, né? A gente sabe que na física o θ representa a temperatura, né? A letra grega θ representa a temperatura. Então, θA é maior do que θB, quer dizer, a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Então, a transferência de calor vai do corpo A para o corpo B, certo? Então, temos esses dois corpos, certo? Que estão transferindo calor de um para o outro. Eles estão aqui protegidos pelo recipiente. Então, não há troca de calor com o ambiente, apenas entre eles dois, certo? Apenas entre si, como diz aqui o princípio, né? A transferência de calor é somente entre eles dois. Então, vamos imaginar que a gente está dentro de não sei, uma caixa de acrílico, um calorímetro, né? Então, a troca de calor é só entre eles dois. Eles não trocam de calor com o ambiente, né? Então, eles não sentem o ambiente, apenas entre eles mesmos. Então, esse é um dos princípios. O que acontece é que a quantidade de calor que o corpo A vai ceder para o corpo B, certo? Essa mesma quantidade de calor é a mesma quantidade que o corpo B vai receber. Professor, mas está sendo redundante. Vamos ver aqui. Vamos supor que o corpo A está cedendo 10 calorias para o corpo B, certo? Então, eu coloquei aqui menos 10 calorias, certo? E eu coloquei a quantidade de calorias do corpo B, 10 calorias. Então, se o corpo A cede 10 calorias e o corpo B recebe, então você tem menos 10 mais 10, que dá igual a zero. Entenda que, dentro desse sistema, a quantidade de calor trocado, que é cedida e recebida, a soma algébrica dessas quantidades vai sempre dar zero. Então, isso surge a ideia de uma formulazinha de equilíbrio térmico, que diz que a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B é igual a zero. Quer dizer, se o corpo A perdeu 10 calorias, então o corpo B ganhou 10. E somando algebricamente vai dar zero. Quer dizer, as quantidades de energias se equilibram, né? Porque quando um cede, o outro recebe calorias. Muito bem. Então, nós temos aí a primeira grande fórmula do equilíbrio térmico, que é a quantidade de calorias do corpo A mais a quantidade de calorias do corpo B é igual a zero.
É só QA mais QB, poderia ser Q1 mais Q2, poderia ser QA mais QB mais QC, poderia ter mais corpos aqui, eu coloquei só dois, mas poderia haver mais corpos trocando calor entre si. Então poderia ser QA mais QB mais QC, QD, etc., dependendo da situação. E só para lembrar vocês que a quantidade de calorias a gente calcula pelaquela formulazinha do QMacete, né? A quantidade de calorias é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. O tetazinho representando a variação de temperatura. Então, lembrando que cada Q desse aqui representa essa formulazinha, ó, massa, calor específico e variação de temperatura, certo? A fórmula do QMacete. Então, depois que o corpo A fornece toda a caloria, né? Quer dizer, depois que o corpo A fornece uma certa quantidade de calorias, o que acontece é que os dois corpos passam a ter a mesma temperatura. É o que a gente chama de equilíbrio térmico. Depois que o corpo A cede alguma quantidade de temperatura para o corpo B, isso acontece para que os dois se equilibrem e os dois dentro do sistema vão passar a ter a mesma temperatura. Então imagine você com uma pessoa, né, dentro de um freezer, né, uma situação como essa. Eles vão se aquecer e aí os dois vão ter no final a mesma temperatura, né? Imagine uma situação, né, como eu estou falando agora. Então, no final das contas, a quantidade de calorias do corpo A vai ser igual à quantidade de calorias do corpo B. É o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, voltando aqui para a definição, a gente vê que A vai haver, certo? Porque quando dois ou mais corpos estão trocando calor apenas entre si, a soma algébrica vai dar nula, né? Certo? A soma algébrica dessas quantidades de calorias vão dar nula, certo? No entanto, no final de haver todas as trocas de calor, elas vão cessar, e no final das contas todos vão estar na mesma temperatura, certo? Então, tendo essa base agora, tendo esse conhecimento, nós vamos ver aqui uma questão do Mackenzie, que é uma universidade, que diz o seguinte: você pegar, misturar 1 quilo de água, certo? 1 quilograma de água, e aí lembrando que o calor específico da água é 1, né? 1 caloria por grama de graus Celsius, a 70 graus Celsius, certo? Então, você pega 1 quilo de água com a temperatura de 70 graus Celsius e mistura com 2 quilos de água com temperatura de 10 graus Celsius, 10 graus Celsius, obtemos, então, 3 quilos de água, com temperatura final de... Então, vamos lá, vamos imaginar, você tem aqui 1 quilo de água, você vai pegar mais 2 quilos de água, o quilo de água está a 70 graus Celsius e os 2 quilos de água estão a 10. Você vai misturar tudo numa vasilha só e vai ter o quê? 3 quilos de água. Mas ele quer saber qual vai ser a temperatura dos 3 quilos de água. Lembrando que 1 quilo de água estava a 70 graus Celsius e os 2 quilos de água estavam apenas a 10 graus Celsius. Então, existe uma diferença muito grande de temperatura. Isso significa que a água que está mais quente, quer dizer, a água de 1 quilo, né? O quilo de água que está mais quente, vai transferir calor, ou vai transferir calor para os 2 quilos de água que está mais frio. Há uma transferência de calor, certo? Do corpo com maior temperatura, certo? Para o corpo de menor temperatura. Então, quando isso acontece, qual é o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que há uma transferência de energia do corpo de maior temperatura para o de menor, e nós vamos usar aqui a formulazinha do equilíbrio térmico, ou a formulazinha dizendo que a quantidade de calorias do corpo A, que um está cedendo, mais a quantidade de calorias do corpo B, ou do que o corpo está cedendo, sempre vai dar zero. Lembrando que cada quantidade de calorias aqui, a fórmula vai ser usada é a fórmula do QMacete. Então vamos aqui. Para responder essa questão, é necessário que você tenha muita organização. Então vocês vão ver, é um cálculo, né? É um cálculo um pouco extenso, né? Isso cai muito em vestibular e você precisa estar atento a como organizar as ideias. Observe que tem dois tipos de água: a água de 1 quilo e a água de 2 quilos. A água de 1 quilo está a 70 graus Celsius e a água de 2 quilos está a 10 graus Celsius. Então, isso é, primeiro, separar duas águas. Então, você tem a quantidade de calor
para 1 kg de água, nós vamos chamar de QA. Por quê? Porque nós temos que separar os QA, os QB, certo? O corpo A, certo? Vai ser o 1 kg de água, vai ser chamado de corpo A, né? Que é a quantidade de calorias do corpo A. E o corpo B vai ser a água de 2 quilos. Vamos chamar de QB. Então, são dois corpos que vão se unir, né? Duas vasilhas de água, né? Vamos juntar as águas e no final das contas nós vamos ter uma só com uma temperatura. E ele quer saber qual é essa temperatura que vai ficar depois que juntar as duas águas. Tá? Então, vou ter o quê? A quantidade de calorias do corpo A mais a quantidade de calorias do corpo B vai dar zero. A gente já sabe disso lá da conceituação que a gente está vendo de troca de calor. A massa do corpo A é a massa do 1 kg de água, que é 1 vezes o calor específico, a variação de temperatura, mais. O que você está fazendo, professor? Onde tem Q aqui, eu vou substituir pela fórmula do Q macete. Lembra que eu expliquei para vocês? Que esse Q, cada Q desse representa essa fórmulazinha aqui, ó, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, pois então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Em vez de QA, eu vou colocar massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, porque onde tem cada Q aqui, eu vou substituir. Então, vão ser várias formas de Q macete aqui, né, gente? Vai ser várias formas. Como tem dois corpos, são duas formas de Q macete numa equação só. Por isso que a equação fica extensa, né? Então você tem que ser bastante organizado para lhe ajudar a chegar no resultado final. Então, no lugar do que eu coloquei massa do corpo A, no lugar do QA, né, do corpo A aqui, a quantidade de calorias do corpo A, eu coloquei a massa do corpo A, o calor específico do corpo A e a variação de temperatura do corpo A, mais, em relação à quantidade de calorias do corpo B, eu vou colocar a massa do corpo B, o calor específico do corpo B e a variação de temperatura do corpo B. Tudo isso somado aqui vai dar zero, né? Oriundo lá da fórmula de troca de calor, certo? Lembrando aí, gente, que 1 quilo é igual a 1000 gramas, certo? Então, onde tem 1 quilo ou 2 quilos, nós vamos substituir por 1000 gramas. Continuando aqui, como é que fica? Ó? Então, lembrando também para vocês que variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, eu coloquei um T normal aqui, mas lembrando que esse T aqui representa temperatura, certo? Então, a variação da temperatura delta θ é igual à temperatura final menos temperatura inicial. A massa do corpo A, como vocês sabem, é 1000 gramas, certo? Era 1 quilo, mas nós transformamos em gramas, né? 1 quilo tem 1000 gramas. O calor específico da água, como se trata de água, o calor específico é 1, isso vai ajudar bastante nos cálculos, né? O calor específico é simplesmente 1. E a temperatura final do corpo de 1 quilo vai ser a temperatura final, variação de temperatura vai ser a temperatura final menos inicial. Lembrando que no corpo A, que é a água de 1 quilo, a temperatura inicial dele está a 70 graus Celsius, antes de misturar duas águas, né? Antes de misturar a água de 1 quilo com a água de 2 quilos, a temperatura estava, a água de 1 quilo estava com a temperatura de 70 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 70, afinal eu não sei, eu vou saber depois que eu fizer os cálculos, porque eu estou procurando exatamente isso aqui. A pergunta dele é, deixa eu ver aqui a pergunta dele, qual vai ser a temperatura final, né? Depois que nós misturar a água de 1 quilo com a água de 2 quilos, obtemos uma água de 3 kg, que tem uma temperatura final de, qual vai ser? Aí tem aqui as opções, ó, 10 graus, 20, 30, 40, 50 graus Celsius. Certo? Então ele quer saber qual é a temperatura final da mistura, né? Quando ele misturar água, 1 kg de água com 2 kg de água com temperatura diferente. Vai ficar com qual temperatura? Ele quer saber exatamente isso aqui, ó. Qual é a temperatura final. Então a massa, a massa do corpo A, né? Que é 1 kg, vezes o calor específico, temperatura final nós não sabemos, menos a temperatura inicial nós sabemos que do corpo A 70 graus Celsius, mais aqui, esse mais aqui, ó, da fórmula, né? A massa do B é 2 kg, que dá 2.000 gramas, vezes o calor específico é 1, ó, o calor específico é 1. Aí vem a variação de temperatura. A variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a inicial. A final nós não sabemos. Menos
A inicial, que é a da massa de 2 kg, ela começou com 10 kg. Antes de misturar, ela tinha 10 kg. Depois nós vamos saber só quando nós fizermos o cálculo da temperatura final. Igual a zero. Muito bem. Nós estamos querendo achar aqui a temperatura final do sistema. Ó. Os dois, a mistura dos dois. Nós estamos misturando os dois e vamos saber qual é a temperatura final dele. Certo? Então, aqui, ó, você tem aqui 100 1000 vezes 1, dá 1000. Então, aqui eu estou eliminando um aqui, ó. Repetir aqui o TF vezes 70 mais 2000 vezes 1 dá 2000. Então, eu eliminei aqui um aqui porque eu multipliquei com cada um aqui, ó. 1000 vezes 1 dá 1000, 2000 vezes 1 dá 2000. Então, fiz aqui, já diminuiu aqui os meus cálculos aqui. Nós vamos continuar. Depois que eu fiz aqui a multiplicação, vamos diminuir aqui, agora eu vou fazer a multiplicação de chuveirinho, né? Que a gente chama. Multiplicação de chuveirinho. Como é que é essa multiplicação de chuveirinho, professor? Vou multiplicar aqui o 1000 por TF, depois o 1000 por 70, certo? Então, como é que fica 1000 vezes TF? Então, fica 1000 TF, certo? 1000 vezes TF fica 1000 TF, menos 1000 vezes 70 fica 70.000, certo? Mas a mesma coisa eu vou fazer com este 2000 que está multiplicando TF menos 10 aqui, ó. Vou multiplicar em chuveirinho. Como é que faz isso, professor? Simples, né? Vamos multiplicar em chuveirinho aqui, ó. 2000 vezes TF vai dar 2000 TF. E 2000 vezes 10 vai dar 20.000. Tá? Não vamos esquecer, gente, eu já estava esquecendo de falar isso também, não vamos esquecer do sinal de menos, né? Então, 1000 vezes TF dá 1000 TF, menos, que é esse menos aqui, e 1000 vezes 70 é 70.000, mais 2000 vezes TF dá 2000 TF, menos, que é esse menos aqui, 2000 vezes 10 dá 20.000. Tudo isso aqui é igual a zero. Então, ficou simples aí para a gente calcular. Agora, o que é que eu vou fazer? Tá vendo esses que tem TF, que são parecidos, né? Eles têm a mesmo coeficiente, né? Esses que são iguais, eu vou somar, ó. Esse, vou somar esse com esse, ó. Por quê, professor? Porque eles têm TF, ó. Vou somar porque eles são semelhantes. Eles têm o mesmo coeficiente, e aí esses que têm o mesmo coeficiente eu somo. Esse aqui está positivo, esse aqui também, então somando um com o outro dá 3.000 TF. Então, eu tenho 1.000 TFs e mais 2.000 TFs, vou ter 3.000 TFs. Muito bem. Agora eu vou somar os números que estão sem coeficientes. Quais são os números que estão sem coeficientes? Vamos ver aqui os números que estão sem coeficientes. Esse aqui, né? 70.000 e o 20.000. Quanto é 70.000 mais 20.000? Quanto é 70.000 mais 20.000? Dá 90.000. Então fica 3.000 TFs menos. Por que é menos, professor? Porque assim, gente, ó, o 70.000 está negativo e o 20.000 também está. Então, se tem números iguais com o mesmo sinal, eu somo e repete o sinal, né? Então, você tem uma dívida de 70.000 e aí eu acrescento mais uma dívida de 20.000, eu vou ficar com uma dívida de 90.000. Então, eu somo os dois e continua negativo, né? Continua negativo. Então, fica 3.000 TFs menos 90.000 igual a zero. Muito bem. Esse TF está multiplicando 3.000, né? Então, para eu poder achar o TF, eu deixo o TF aqui e passo 3.000 dividindo em 90.000. Então, fica TF igual a 90.000 dividido por 3.000. 90.000 dividido por 3.000 dá 30. Então, fica 30 graus Celsius. Então, observe que a água lá, a água de 1 kg começou com 70 graus, a água de 2 kg tinha 10 graus, quando misturou, né, ficou uma água de 3 kg, né, e essa água alcançou a temperatura de equilíbrio térmico, né, chamada temperatura de equilíbrio térmico de 30 graus Celsius, certo? Então você vê aí, gente, que é uma questão bem, um pouco longa, né? Mas não é difícil de compreender, mas que exige um pouco de organização, né? Você organiza as ideias. Então, começou com dois corpos, né, que foram misturados, que eles tinham massas diferentes, né? E no final, eles também tinham temperaturas diferentes no começo. Depois que misturou, eles passaram a ter uma temperatura só, que é a temperatura de 30
graus Celsius, certo? Galera, é isso então. Observe que eu vou ficar por aqui, né? Essa videoaula vai ficar por aqui. Vocês vão agora praticar um exercício que vai ser praticamente muito semelhante a esse, em que você vai organizar QA mais QB igual a zero para poder achar a temperatura final, certo, gente? Por enquanto, nós vamos ficar nesse cálculo e aproveitem aí que está na descrição da videoaula esse exercício para vocês praticarem, façam atividade, certo? Então, revejam o vídeo se você achar necessário e vamos aprender a fazer esse cálculo porque cai muito no Enem, cai muito no vestibular, a questão da troca de calor e do equilíbrio térmico, certo, gente? Valeu, galera. Muito obrigado aí por você estar comigo até agora. Dá um like nessa videoaula. Fui.